essa porção da palavra do Senhor, que fala sobre a vida desse servo de Deus, desse profeta de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Jonas, no capítulo 4, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu? E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa porção da palavra do Senhor fala de um diálogo de Deus com o profeta Jonas. E essa porção da palavra de Deus, do capítulo 4 de Jonas, em algumas Bíblias, o título é o seguinte: A ira de Jonas, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Eu acredito que até o dia que nós morrermos, que o Senhor nos chamar para a glória, nós vamos ser tratados pelo Senhor. E o Senhor quer tratar nosso caráter. O Senhor quer tratar o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é mau e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? E muitas vezes a gente faz as coisas certas, mas a motivação é errada. Muitas vezes a gente está olhando, está sorrindo, mas por dentro a gente está reprovando. Muitas vezes, do lado de fora, a gente está dizendo sim, mas dentro de nós estamos dizendo não. Isso chama hipocrisia, isso é algo que é escondido, que é oculto, e que Deus quer tratar o nosso caráter. E eu creio que já passou da hora da gente brincar de ser povo de Deus. Nós precisamos levar a nossa vida cristã a sério. E o Senhor quer tratar o nosso coração no oculto, profundo e escondido. A minha vida e a sua vida. E Jonas, ele era um profeta de Deus. Jonas, eu já falei aqui alguns meses atrás, que Jonas, ele tinha algo que eu acredito que todos nós gostaríamos de ter. Que era o quê? Que era a palavra que Deus queria dizer na boca dele. Ele tinha. Então, se fosse hoje, ele teria a pregação segundo o coração de Deus. Só que tinha um problema. Deus comissionou Jonas para ele pregar para quem fez mal para ele. Não para ele, porque na verdade Deus poupou Jonas. Jonas era profeta. E ninguém tocou em Jonas. E a Bíblia diz, não toqueis nos meus profetas. E profeta, Deus levanta profeta no ministério de exortação. E Jonas, Deus levantou ele era um profeta, então Deus levantou ele para exortar. Só que o problema para Jonas foi que Deus mandou ele exortar e pregar juízo e pregar para um povo que era inimigo do povo dele. Então havia muita história, havia um passado, e um passado de muita dor para Jonas. E quando Deus chamou Jonas para pregar para os ninivitas, tocou no ponto, tocou na ferida, tocou no lugar que precisava tocar. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já estou cansada. É como se você tivesse uma dor crônica que não sara e alguém viesse para falar com você com dipirona. Você tivesse uma infecção fortíssima que você precisasse de um clavonalato, clavonalato, que é um remédio um antibiótico muito forte, e alguém viesse com ibuprofeno, que é um anti-inflamatório. Deus, ele quer nos dar o remédio efetivo para curar nossa ferida, para curar o nosso pecado, para curar nossa cegueira, para nos restaurar. E Deus, ele foi no foco. Ele falou, Jonas, você vai pregar para os seus inimigos. Você vai pregar para a gente
que fez mal para sua família, que matou seu pai, que matou sua mãe, que roubou sua família, que te difamou, que fez mal. E eu quero dizer aqui, eu lembro que um dia eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe disse que ela leu um livro sobre os ninivitas. E ela falou que ficou na mente dela que os ninivitas eles eram tão cruéis que eles arrancavam a língua das pessoas. De tanto que eles eram bárbaros, eles eram vingativos, eles eram maus, eles eram perversos. Só, gente, que Jesus, no Novo Testamento, a palavra de Deus no Novo Testamento diz que Jesus, ele veio salvar. Vai chegar o dia que Jesus vai julgar, mas nesse tempo, Jesus quer salvar. E Jesus quer salvar aquele que já debandou, aquele que não tem jeito, aquele que acha que pecou demais, que foi longe demais. E na vida do profeta de Deus, a gente pode pensar, Jonas era profeta, Jonas era homem que tinha a palavra de Deus na boca, mas Jonas, ele precisava ser tratado no caráter. E nós precisamos, todos nós, da ovelha, do mais simples do rebanho, até o que está na posição mais alta, seja quem for. E Jonas, Deus fala, você vai pregar, você vai falar para os ninivitas, aquele povo que você tem até trauma. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente sofre uma injustiça, a gente sofre um abuso, uma pessoa faz um mal para a gente perdoa, mas sabe, às vezes a gente tem trauma. A gente tem trauma. A gente não confia mais, a gente quer afastar. E eu tenho percebido que o que tem sido pregado não, aquilo que tem sido ensinado nas mídias é que a gente tem que afastar, que a gente tem que tratar com indiferença. E eu aprendi com uma amiga minha, uma pastora e psicóloga, ela disse que a indiferença, ela é pior. Ela é muito pior, que a indiferença mata. E eu te pergunto, quantos de nós, e eu estou falando aqui para o povo de Deus, quantos de nós temos tratado as pessoas com indiferença? Porque as pessoas não pecaram contra nós, porque as pessoas não são do nosso padrão, porque as pessoas a gente não gosta, então a gente olha, a gente já rejeita. E o caso de Jonas era um caso muito sério. Por quê? Porque ele tinha um passado com esse povo, ele tinha um trauma. Deus não permitiu que tocasse em Jonas, então ele estava inteiro. Mas eu não sei o que Deus permitiu que os ninivitas fizessem da família dele, no povo dele. E ele presenciou. Sabe por quê? Porque profeta, ele fica no meio do sofrimento. Se tem fome, ele está ali no meio passando fome junto. Se tem seca, ele está ali no meio do povo passando seca. Se tem escassez, ele está ali no meio do povo sofrendo junto. Sofrendo junto. E Jonas, eu não sei o que ele presenciou, mas com certeza Jonas era um homem traumatizado, um homem assolado pela dor do que aqueles ninivitas haviam feito. Ele tinha uma memória afetiva sobre aquele povo. E Deus fala para ele, Jonas, eu quero que você vai pregar para esse povo. Eu quero que você vai pregar. E Jonas, ele não gostou daquela direção que Deus deu para ele. Ele entendeu, mas ele falou, não vou obedecer. Não é justo. De certo ele pensou, Deus, não é justo. O que o Senhor está me pedindo é demais. E Deus, ele quer a nossa obediência. Deus quer que a gente o ame acima de todas as coisas. E tem um texto da palavra de Deus que ele me impacta muito. E que ele diz assim, que aquele que quer servir a Jesus, ele tem que muitas vezes contrariar o pai, a mãe, a família, os irmãos. E ele vai receber, Jesus fala, vai receber 100 vezes mais, com perseguições. Então, o servo de Deus vai ser perseguido. E eu já cheguei em momentos da minha vida que eu pensei assim, eu vou pregar só sobre perdão. Só sobre perdão, só sobre
se libertar da amargura, porque eu vejo tanto que é necessário, porque todo dia nós somos desafiados a liberar um perdão maior. Principalmente quem tem dificuldade de perdoar, quem lida com o orgulho, com o coração orgulhoso, com a justiça própria, achando que porque tem uma posição alta, tem um ministério, tem algo assim, um ministério próspero, acha que Deus não tem que trabalhar nessa vida. Muitos de nós tratamos o pecado de qualquer maneira, nós não damos o devido valor ao pecado, porque na verdade o pecado ele mata. E outra coisa, o pecado Deus perdoa, mas traz consequências desastrosas na nossa descendência. E se você não concorda comigo, vai estudar a história de Davi com o profeta Natã. Quando o profeta Natã ele confrontou Davi no pecado, ele contou uma história e Deus mandou o profeta dizer que Deus já havia perdoado Davi, mas que por causa do que aconteceu, ia ter consequências. Então, os nossos pecados têm consequência. Os nossos pecados horizontais, que a gente peca contra as pessoas, têm consequência. De indiferença, de desrespeito, de desamor. Isso tem consequência na nossa descendência. Deus perdoa, só que as consequências vêm. Então, esse texto de Jonas, eu acordei com esse texto ontem no meu coração. E é algo muito sério. E Jonas falou, Deus, ele não falou para Deus, mas a atitude dele era como se ele estivesse dizendo. Deus, aí o Senhor foi longe demais. Eu pregar para esse povo, que eu tenho até trauma, que eu lembro o que esse povo fez comigo. Se fosse hoje, poderia, Deus, esse povo fez de tudo para eu sair do meu emprego. Deus, esse povo, eu preguei 1 ano, 2 anos, 7 anos, 6 anos, 10 anos, e eles me pagaram bem com mal. Esse povo, o Senhor me levou para pregar, e esse povo me desrespeitou, esse povo me desonrou. Esse povo não falou nem muito obrigada. Esse povo, essa pessoa traiu minha amizade, deitou com meu marido, deitou com a minha esposa. Então, eu não sei, eu estou dando exemplos aqui, mas exemplos são vários. E o Espírito Santo ele é suficiente para traduzir essa palavra no nosso coração. E aí ele fugiu. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, não fuja. Não fuja. Porque muitas vezes a gente quer assumir a atitude do tatu-bola. O tatu-bola é um bicho, é um animalzinho, que ele era até o símbolo de uma das Copas do Mundo, aí, alguns anos atrás. Quando toca nele, ele se fecha e ele fica igual a bola. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente encare de frente as dificuldades. Davi, ele sendo um adolescente, ele encarou de frente o gigante Golias. Quando ele viu o gigante Golias afrontando o povo de Deus, porque quem afronta o povo de Deus afronta Deus, o que o Golias fez? Davi, ele encarou o gigante e o gigante começou a amaldiçoar ele. E nós temos medo de palavra de maldição, Davi não ficou com medo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava lutando a guerra de Deus. Ele estava lutando para a preservação do povo dele. E Davi encarou. E ele foi. E foram lançando palavras de maldição, tentando intimidar ele. Mas ele sabia quem que ele estava representando. Você sabe quem que você está representando? Vós sabeis de que espírito sois? Jesus, um dia ele precisava passar para um lugar e Jesus ele pediu para 2 discípulos dele ir na frente e pedir autorização para passar por um certo lugar e não foi autorizado. E esses discípulos de Jesus passaram, não conseguiram passar e voltaram e falaram, Jesus, o Senhor quer que a gente faça aquela oração poderosa pedindo para Deus mandar fogo do céu e matar esse povo que está impedindo a gente fazer a obra? Fazer o que o Senhor quer? Jesus falou assim, não sabeis vós de que espírito sois? Então nós precisamos mudar, pedir para Deus tratar nosso caráter, porque nós não temos amado como Deus deseja que a gente ame. A gente
E eu quero te convidar a viver um novo estilo de vida. Quando você for orar para uma pessoa que você está magoado, que você está ofendido, que você quer que Deus tire ela do seu caminho, faz a sua oração e quando você estiver terminando, você fala assim: Deus, tudo que eu orei por essa pessoa, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Se você fizer isso, a partir de hoje você vai orar diferente. Eu já tive alguns momentos na minha vida de orar por coisas que eu senti o céu de bronze. Eu senti que a minha oração não estava subindo, que a minha oração Deus não estava aceitando. Por quê? Porque horizontalmente estava tendo problema. Estava tendo problema. E Deus, ele não estava agradando. Então Deus não ouviu minha oração. E a Bíblia diz, no Antigo Testamento, que o contentamento de Deus é ouvir a oração do justo. Mas aquele que ele desobedece, aquele que não está enquadrado, que não está obedecendo a Jesus como Deus quer, Deus ele não agrada da oração, dessa oração daquele que recusa a fazer o que Deus quer. Então é muito sério. E Jonas, ele fugiu de fazer o que Deus queria. E você tem fugido do que Deus quer que você faça? Eu tenho fugido? Porque não adianta eu fazer 1000 coisas, eu empreender muitas coisas, eu não engabelo Deus. E Jonas, ele desobedeceu. E aí Deus permitiu uma tempestade. E quando a gente está em desobediência, quando a gente gera muito problema. E o profeta Jonas, ele gerou problema, ele gerou perdas, porque o povo do navio que ele estava começou a ter perdas, começou a ter prejuízo, começou a ter que jogar as cargas para fora para ver se o mar acalmava. Porque Deus começou a manifestar na natureza o descontentamento dele com Jonas. E Jonas estava insensível, ele estava dormindo, ele estava anestesiado. E muitas vezes muitos líderes estão anestesiados, eles estão em desobediência, eles estão em obstinação, não está agradando a Deus, não está fazendo o que Deus quer e eles estão dormindo anestesiados, achando que Deus está agradando. E a tempestade, e está tendo rebuliço, e o mar está revolto, mas eles não tomam posição, os Jonas não tomam posição. E aí Jonas ele foi acordado pelos ímpios. E quantas vezes Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, às vezes com pecado que a gente está cometendo diante de Deus, para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente ver no outro que Deus quer tratar no nosso coração. E aqueles homens acordaram Jonas e falou: quem que é você? Ele falou: não, eu sou profeta desse Deus que criou o mar, que criou o céu. E ele falou: vocês podem me jogar na água, porque se vocês me jogarem na água, vai resolver o problema. E eles fizeram de tudo para não jogar na água. Os ímpios, os idólatras, o povo que não servia a Deus, ao Deus vivo. E o que aconteceu? Quando Jonas foi jogado na água, a fúria do mar cessou. E Deus preparou o ventre de um grande peixe para acolher Jonas 3 dias, até que ele chegasse no prumo, até que ele chegasse no lugar de consciência do que Deus queria. Porque o que Deus quer é que a gente obedeça o que Ele quer que a gente faça. Não é o que a gente quer fazer, é o que Ele quer. E muitas vezes a gente está enfrentando muitas coisas porque a gente não está obedecendo. A gente não está fazendo, não está enquadrado no que Deus quer. E aí Jonas, ele reconheceu, Jonas orou, Jonas confessou. E naquele momento Deus virou a página, o grande peixe vomitou ele na praia e Jonas foi pregar. E ele pregou porque como profeta ele tinha que pregar a exortação, porque Deus usa profeta verdadeiro para pregar conserto, para pregar, para exortar o povo. E Jonas pregou, só que ele pregou com aquele coração dividido, porque ele pensou: esse povo não merece, esse povo fez mal para mim, não quero que esse povo seja salvo, não quero que esse povo conheça a graça de Deus, não quero que esse povo arrependa, eu quero que Deus manda fogo do céu. Igual João
e Tiago falaram para Jesus lá no Novo Testamento: Jesus, eu quero fogo do céu. Jonas queria. Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos, porque ele queria vingança. E nós, muitas vezes, a gente quer vingança. E eu tenho uma notícia para te dar hoje. E eu quero te pedir, eu quero te mandar um abraço, Leidiane. Quero dizer para você que eu estou com muita saudade. E se você puder me ajudar e compartilhar essa palavra, para que outras pessoas possam ter contato com essa palavra. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo o seguinte: que Deus quer que a gente abençoe, faça o bem aquelas pessoas que nos fizeram mal. Então, aquela pessoa que te roubou, Deus quer que você sirva aquela pessoa. Aquela pessoa que te amaldiçoou, Deus vai colocar na sua mão para você orar e abençoar ela. Aquela pessoa que quis a sua morte, se ela estiver num leito de enfermidade, Deus vai colocar você para orar para Deus curar. Porque assim é o evangelho de Jesus, é o evangelho de amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a Bíblia, o João, esse mesmo João que falou: Jesus, o senhor quer que a gente ore para mandar fogo sobre esse povo, que não deixa a gente passar para fazer o que o senhor quer que eu faça, que a gente faça? Esse mesmo João escreveu lá em 1 João assim: filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Se você tem desrespeitado as pessoas, você não está amando. Se você trata as pessoas com indiferença, você não está amando. Se você usa o seu púlpito, o seu lugar de domínio para humilhar, para criticar as outras denominações, porque Jesus falou que aquele que não é contra ele, é por ele. Então existem vários tipos de igrejas, vários tipos de denominação. Você não está manifestando Deus quando você é preconceituoso. Porque a minha igreja não é detentora não é perfeita, a sua igreja não é. Só existe um que é perfeito, que é a verdade, que é o caminho, que é Jesus. Então a gente tem que parar de desrespeitar, de demonstrar desamor, preconceito, criticando, zombando. Aliás, eu particularmente, uma coisa que eu nunca gostei foi ironia, críticas, assim, palavras que criticam, que depreciam as pessoas, que diminuem. Eu acho que Deus não está nisso. Eu acho que é o maligno que está nisso. Isso é carnal para mim, isso é pessoal. Eu acho isso diabólico, quando a pessoa chega para você e faz uma crítica de zombaria. E muitas vezes nós, como povo de Deus, a gente faz isso. A gente afugenta as pessoas da igreja com o nosso preconceito. E isso é pecado. Isso Deus não agrada. Isso faz o céu ficar de bronze e Deus não atender nossa oração. E Jonas, ele foi jogado na praia e ele pregou, mas ele pregou assim: eu vou pregar, vou fazer o que Deus está mandando. Irmão, eu aprendi com uma mulher de pastor há poucos dias. Eu estava numa reunião de oração e ela disse assim: irmão, abre o coração para fazer o que Deus quer que você faça, porque se você fizer com o coração fechado, Deus não recebe. Então, irmão, se Deus quer que você vá no lugar, vai com o coração aberto. Faz aquilo que Deus quer com você, abre o coração para fazer o que Deus quer que você faça, porque se a gente fizer com o coração fechado, Deus não recebe, porque Deus, ele sonda o nosso coração. Eu amo muito aquele Salmo 139, porque aquele salmo demonstra o tanto que Deus nos ama, né? O tanto que Deus cuida de nós, o tanto que nós temos valor para Deus. Mas o último versículo fala: Senhor, me sonda. Davi fala: Deus, me sonda. Conhece o meu coração, prova o meu pensamento, vê se há em mim, na Francis Lane, algum caminho, Senhor, que está te desagradando, que está tirando, que está trazendo tristeza para o Senhor, e guia, Senhor, me guia no caminho eterno, me guia no caminho da retidão, me guia no caminho de Cristo. E qual é o caminho de Cristo? É o caminho do perdão. Então eu tive esse entendimento já tem uns
uns 15 dias que o Senhor falou comigo. Eu quero que o meu povo vença o mal com o bem. Eu quero que o meu povo, aquele que te deu prejuízo, você vai orar para abençoar, para ele ser próspero. Aquele que gerou dor em você, você vai orar para Deus curar a dor dele. Deus quer isso. Deus quer que a gente supere. Deus não quer que a gente esteja a síndrome do tatu-bola, que as pessoas façam as coisas com a gente e a gente se fecha, vai embora, nunca mais volta para a igreja. Não. Relacionamento, espiritualidade, santidade é convivência. Nós precisamos andar junto, nós precisamos aprender a conviver. E Jonas, ele pregou, e depois que ele pregou, ele sentou e ficou esperando, cruzou os braços de certo, né? E ficou lá esperando, e Deus fez nascer uma plantinha para trazer alegria, para trazer refrigério, para trazer descanso. A Bíblia diz que Deus fez aquela plantinha nascer para trazer bem-estar, conforto para Jonas. Só que durou um dia. E depois aquela plantinha, veio um verme e comeu aquela plantinha e a sombra acabou. E veio o sol escaldante, bateu bem em cima da calva de Jonas, porque eu acho que ele era calvo. Veio em cima da cabeça, ele sentiu aquele calorzão na cabeça e ele já estava dentro dele, ele já estava aquecido pelo ódio, pela ira, pela indignação, porque Deus queria tratar o coração do profeta dele. Então eu quero te dizer que você pode servir a Jesus, tem 30 anos, 20 anos, 10 anos, é nascido no evangélico, mas Jesus tem coisa que ele quer tratar no seu coração e no meu. E todo dia é um processo, e todo dia é uma quebradeira, é uma destruição. Deus traz luz em nós, fala, meu Deus, como que eu errei nisso? Meu Deus, como que eu estou nesse nível? Eu estava lá na frente, agora eu faço isso, eu vou lá para trás. Então é todo dia uma desconstrução do nosso eu e uma construção do Espírito Santo em nós. E Jonas, e aí ele fica muito irado. E Deus chega para ele, que é a parte do texto que eu li, e diz, Jonas, você está irado por causa de coisas? Eu quero te dizer, você ama mais coisas do que pessoas? Então está errado. Você ama mais coisas do que pessoas? Que coisas? Presentes, salário, ministério, posição, tá bem na fita. Você ama mais coisas do que pessoas? Porque se for, eu e você, eu vou me incluir, eu e você estamos no nível de Jonas, que amava a planta, porque trazia bem-estar para ele, mas odiava, era amargurado com o povo de Nínive. E Deus quer tratar a sua igreja na amargura, porque tem muita gente que não vai mais para a igreja porque está amargurado, está escandalizado, está ofendido, e Deus quer tratar essa ferida, como Deus tratou, chegou com amor, com misericórdia, com didática, com exemplo, porque Deus usa isso para a gente entender, porque às vezes a gente não entende. Eu gosto muito, tem um pastor que eu conheci há uns anos atrás, é o pastor Giovanni, e um dia ele falou na escola dominical assim, se Deus precisar ser mais didático com você, é pior para você. Então, se essa palavra alcançou, a palavra do Senhor diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Então, se você vê no seu coração que é necessário ter uma mudança, um repensar, vamos zerar hoje. Vamos, quando acabar essa live, vamos dobrar o joelho e falar, Deus, eu quero zerar. Eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero começar de novo. Eu quero que o Senhor me dê mais uma oportunidade para me conviver, para me abrir o coração e conviver com quem eu não quero conviver, percorrer a segunda milha com quem eu não quero percorrer, me cura do trauma, do medo, da culpa, da convivência com pessoas que pecaram contra mim, me lava, me cura dessa ferida que a indiferença me causou, que o desamor causou. E Jonas, Deus termina
o capítulo de Jonas termina falando: mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus ama pessoas. E o povo de Deus quer fazer que a gente ame pessoas. Nós precisamos abandonar o fermento dos fariseus. Nós precisamos buscar a reconciliação, seguir a paz com todas as pessoas. Não é ter amizade próxima. Talvez vai acontecer como aconteceu com Jacó. Jacó ele pediu perdão para Esaú, viu Deus no semblante do irmão dele, mas depois cada um foi para o seu lugar. Mas Deus quer curar. Nós temos que parar de falar que nós não estamos sofrendo com coisa que as pessoas nos fizeram sofrer. Nós temos que parar de mascarar coisas que nós sofremos e que a gente fala, não, tá tudo bem. Quando a pessoa te desrespeitou, te desonrou, mentiu para você, não cumpriu com a palavra, não te tratou com dignidade, não demonstrou o amor de Deus, nós precisamos buscar cura. E Deus queria realizar isso na vida de Jonas. Ele era de Deus? Ele era de Deus. Ele era profeta? Ele era profeta. Ele tinha a palavra do coração de Deus para pregar? Ele tinha. Só que o coração dele precisava ser curado, porque ele estava ferido. Ele estava ferido porque aconteceu uma história, tinha um passado. E Deus quer curar, porque o nosso passado não tem jeito de mudar. Não tem, gente, não tem. Mas Deus quer ressignificar. Jesus ressignifica o nosso passado. Jesus, ele nos ensina a superar. Nós não vamos esquecer o passado não vai ser apagado, mas Jesus vai curar e nos ensinar a lidar com o passado. E através do que ele faz em mim e em você, Deus vai nos usar para fazer na vida de outras pessoas. E eu retomo aqui para finalizar o que eu li hoje em Ezequiel 36, que Deus falou a Ezequiel, eu vou trazer restauração, eu vou trazer resposta, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou trazer renovo, eu vou fazer a obra, mas eu vou fazer não é por causa do povo, é por causa de mim, é por causa do meu santo nome, é por causa da minha fidelidade, é porque eu cumpro, eu velo para a palavra que eu falo, eu velo para cumprir essa palavra. E eu vou santificar meu povo. E as outras nações, quem não é do rebanho, quem não me conhece, vai me conhecer, porque o meu povo vai andar em santidade, porque eu vou santificar meu povo. E Deus quer santificar eu e você, nos ensinando a amar. A amar aquelas pessoas que fizeram muito mal para nós, que fizeram coisas conosco que não tem jeito de reparar, que não vai ter mais, que não vai voltar nunca mais. Não vai voltar. Nunca mais. Aquele emprego não vai voltar. Mas que Deus quer trazer cura, que Deus quer ressignificar, para que a gente possa prosseguir e para que a gente possa fazer, para a gente possa viver para a glória de Deus. E as pessoas olharem em nós e ver que Deus trouxe santificar, porque amar, Deus nos ensinar a perdoar e a amar, Deus pedir para Deus tratar nosso coração, é santificar, é santificar. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei se você tem pedido para Deus um casamento, oportunidade de fazer uma faculdade, uma casa própria, filhos, algo material, mas eu quero te convidar para você pedir, entrar numa nova dimensão, pedir para Deus trazer luz dentro do seu coração, na sua mente, e pedir para Deus tratar o seu caráter e te santificar mais, e te fazer mais parecido com Jesus. Deus, Jonas foi levado por Deus para esse tratamento. Ele fez a obra, ele estava fazendo a obra, mas ao mesmo tempo, Deus estava falando para ele, Jonas, eu quero que você ame, eu quero que você invista, eu quero que você não faça acepção de pessoas, eu quero que dentro do seu coração você não trate com indiferença, eu quero que quando você falar sim é sim, não é não, porque a Bíblia diz, seja o vosso sim, sim, e o seu não é não, e o que passar disso vem do maligno. E eu quero terminar desejando que Deus te abençoe,
E quero te dizer o que o rei Davi falou. O rei Davi no Salmo 23 fala muita coisa bonita, mas eu quero declarar e profetizar essa palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus quer nos fazer sentar na mesa com nos nossos adversários, pessoas que se opõem a nós, ao jeito que a gente é, ao jeito que a gente fala, ao jeito que a gente veste, que não gosta da gente. Deus quer que a gente senta na mesa, a gente coma junto, a gente suporte em amor, a gente fica calado, aprenda a escutar os outros, porque a vida não é só ouvir, não, a gente precisa aprender a escutar. Não é só ouvir, mas a gente precisa falar também, precisa haver troca. E a gente abençoar, a gente ser pequenos cristos, a gente abençoar e a gente servir as pessoas com aquilo que pagar o mal com o bem. A gente, se eles tiraram de nós, nós vamos servir eles. Se eles nos difamar, nos amaldiçoar, nós vamos abençoar. Se eles quiserem a nossa morte tão doente, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. É assim que Jesus fez. E se você tem ouvido de outra forma, eu quero te convidar para você ir para a palavra. E para você pedir para o Espírito Santo trazer luz. Porque nós temos que servir Jesus não de palavras, mas de fato e de verdade. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe muito também. E agora eu vou falar no Instagram de um outro personagem. Um beijo, Leidiane.